Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar nosso boletim de fechamento do mercado, trazendo um pouquinho do que aconteceu com as negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente pode dizer que foi um dia negativo aí para os preços de todas as principais commodities, soja, milho e também o trigo. E no caso específico da soja, a gente tem que entender que até agora o que a gente tem visto não é suficiente para mudar patamar de preço, nem para baixo nem para cima. No entanto, tem alguns fundamentos, alguns fatores que precisam ser acompanhados e observados, e eles sim podem direcionar essas cotações, mas a gente precisa acompanhar. E é por isso que a gente vai conversar agora com o Cristiano Palavro, direto lá da Pátria Agronegócios. O Cristiano é diretor da Pátria Agronegócios, falando com a gente lá de Goiânia, Goiás. Seja bem-vindo, Cristiano. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e por nos ajudar a entender a dinâmica de precificação aí, em especial da soja. Um dia que está encerrando aí com queda nas cotações. No entanto, não é aquela queda que a gente fala, nossa, deu rumo para o mercado, tem uma tendência já traçada. Eu queria que você contasse um pouquinho do que você está vendo desse mercado e por que, Cristiano, principalmente em função da notícia do dia, essa questão da Argentina suspendendo temporariamente aí as exportações de farelo e óleo, por que ela não teve um impacto maior aí na precificação, basicamente aí do grão? Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado pelo convite, Alexander. É um prazer sempre estar falando com vocês. Bom, tivemos um dia de boas movimentações nessa abertura da semana. Como você falou, a notícia do dia, que já chegou desde ontem, né, que já afetou o mercado já na abertura da madrugada em Chicago, foi realmente essa paralisação temporária, né, das novas liberações de exportação de farelo e óleo lá na China, na Argentina. E isso acabou trazendo um movimento altista na abertura do mercado de hoje, porém isso não se sustentou ao longo do dia e ficou concentrado principalmente ao mercado de farelo. Primeiramente, é importante salientar a relevância da Argentina nesses mercados de derivados, né? A Argentina é responsável por exportação aí de praticamente 40% do volume exportado de farelo de soja no mundo. Chega a quase 50% do óleo exportado no mundo também, então, sem dúvida, é o maior exportador e com uma relevância muito grande nesse mercado. Brasil e Estados Unidos são relevantes também, mas muito mais concentrados na venda para exportação do grão. Então, essa notícia chegou a movimentar o mercado nas primeiras horas, porém, isso não se sustentou ao longo do dia. No fechamento, como a gente conversava aqui antes de entrar no ar, né, Alexander, realmente essas altas se consolidaram para o mercado de farelo, que subiu aí pouco mais de 1,7% hoje, mas as quedas puxadas principalmente pelo óleo, no óleo, né, que caiu quase 3% em Chicago hoje, acabaram deixando a soja no movimento de 0 a 0 quando a gente fala do grão. Aqui para o Brasil, além dessa movimentação em Chicago, é importante salientar também a pequena queda observada hoje nos prêmios de exportação, aqui nos portos, especialmente Santos e Paranaguá, quedas essas em partes puxadas por um custo mais elevado percebido pelo mercado em relação à logística interna brasileira e também uma demanda que eu diria que não emociona nesse momento. Realmente a China tem cobertura já para as posições mais curtas, as margens por lá não seguem tão atrativas, especialmente do setor de suínos, e isso acaba limitando uma demanda mais agressiva, até mesmo pela competitividade da soja americana, que após essas altas elevadas que a gente teve nos prêmios de exportação aqui no Brasil, no início de 2022, voltaram a colocar muita competitividade no grão norte-americano. O que nos ajuda hoje em relação a preços em reais por saca do interior do Brasil é realmente o câmbio, que voltou a subir, e subir até com uma certa agressividade ao longo do dia, e acaba melhorando a nossa precificação interna aqui do Brasil. Muito bem, vamos então por partes. Essa história da Argentina, por que o mercado meio que deu de ombros aí, Cristiano? Qual que foi o entendimento para se chegar a essa conclusão de que não mereceria tanta atenção? Bom, primeiro, dizer que essa paralisação ela não é uma paralisação fixa, né? Não tem um prazo determinado e esse prazo não deve ser longo. É uma paralisação temporária até que se definam as novas regras e as novas alíquotas nas chamadas retenções para o mercado de farelo e óleo.
Hoje elas estão posicionadas aí na casa de 31% e a expectativa é que sejam elevadas para o mesmo nível do grão, que é de 33%. Então, uma mudança de 2% não é algo tão significativo, não é algo que o mercado está olhando aí com tantas preocupações. Então, na minha visão, por não ter essa relevância toda, ser algo temporário e que não vai afetar diretamente, em grande escala, esse mercado, não vai alterar o volume exportável, não vai alterar a dinâmica de oferta de farelo e óleo, o mercado não reagiu a contento quando a gente olha para o grão, né? O mercado do farelo, como eu disse, subiu quase 2%, então realmente teve uma alta significativa. Porém, em termos do grão, até pelas quedas do óleo de soja hoje, o mercado acabou, como você disse, dando de ombros para essa informação, já que as retenções por lá já são tradicionais, o que está se falando é um pequeno aumento delas e não a introdução de uma nova alíquota muito robusta sobre a precificação desses produtos. O óleo, eu imagino que teve essa queda muito influenciado talvez pelo petróleo, certo? Com certeza, a gente observou essa movimentação também no mercado asiático, o mercado de óleo de palma, por exemplo, então hoje muito mais puxada pelo fundamento de outros mercados. E é importante você comentar isso também, Alexandre, sobre o petróleo, é que hoje, de forma geral, observamos um movimento negativo para a maioria das commodities, e a soja grão permaneceu forte, né? O que é um sinal importante, é um sinal de que a soja tem fundamentos hoje mais sólidos do que só essa especulação referente ao conflito no leste europeu. Até, se a gente olhar os preços que Chicago estava antes do começo do conflito, né, por volta do dia 24 de fevereiro, não são preços muito distantes do que a gente observa hoje. É claro que a soja na região ela tem uma relevância menor do que o mercado de cereais, né, trigo e milho principalmente, então mostra que o conflito sim acaba interferindo nos preços da soja, mas a soja tem fundamentos mais sólidos hoje e que a blindam, de certa forma, de movimentações mais agressivas, como a gente vê no mercado de trigo, principalmente, que é o que mais está oscilando nesses últimos dias, e também o milho. A soja, sem dúvida, está mais sólida no mercado hoje. E o que você destacaria entre esses fundamentos que você chamou aí de sólidos para a soja? Sem dúvida, né, as quebras de produção na América do Sul é algo já em grande parte precificado, né, Alexandre? A gente também comentava isso antes de entrar ao vivo. Hoje o mercado ele precisa de novidades, né? A gente costuma brincar que os autistas precisam ser alimentados sempre, né? Eles são motivados por novas informações. E realmente agora a gente precisa de novas informações para que esse mercado continue essa escalada que a gente observou desde o começo de janeiro. E principalmente agora é um momento de focarmos muito no lado da demanda. A demanda realmente não se mostra muito agressiva pela soja brasileira. Nós temos um movimento de retenção de vendas observado aí no Brasil pela ponta produtora, mas o lado da demanda também não está muito agressivo. Por isso que a gente não vê uma movimentação tão grande dos preços, mesmo com as trades tendo dificuldade em originar o grão nos atuais patamares de preço. O que complica essa situação de demanda também é a dificuldade na precificação causada por esses aumentos substanciais que a gente viu nos preços dos combustíveis. O custo para se carregar essa soja internamente dentro do Brasil subiram muito agressivamente nesses últimos dias. Até realmente colocar uma tonelada de soja no interior do Brasil lá nos portos está muito mais caro do que se observava em janeiro, início de fevereiro, por exemplo. Os fretes já estavam altos e agora tendem a ficar ainda mais daqui para frente com esse reajuste de 25% aí que a gente está observando sobre o diesel. Então, realmente o fundamento a ser observado com mais atenção agora é realmente o lado da demanda, já que em termos de produção de soja aqui no Brasil, os números já são amplamente conhecidos. É claro que falta o USDA ainda trazer os números dele para a realidade que a gente observa hoje, que está muito mais para 122 milhões de toneladas do que para os atuais 127, né, que o USDA publicou na semana passada. No lado da oferta, também atenções com o plantio nos Estados Unidos, a definição da área plantada, isso vai vir ao final de março. Por enquanto, nessas próximas semanas, a atenção se recairá sobre demanda, algo que não é tão agressivo nesse momento e que acaba limitando movimentos de alta, caso novidades não venham. Já já a gente fala dessa questão do plantio lá nos Estados Unidos, mas quando você fala de uma demanda enfraquecida, principalmente por parte da China,
pela soja brasileira ou pela soja, enfim, disponível, digamos, seja brasileira, seja americana? Os dois, Alexander. Quando a gente olha, por exemplo, os últimos relatórios do USDA, que são a principal base aí para se analisar a demanda, né, que é um relatório bastante conceituado, nos últimos 3 relatórios, principalmente, vem sendo cortada a demanda chinesa, seja importação, seja o consumo total. Então, isso é algo bastante significativo. Realmente, os preços mais altos, eles nos refletem a um mercado que precisa racionalizar demanda e isso está acontecendo. A China passa por um momento de margens não muito interessantes para suas indústrias e um setor suinocultor, que é o principal consumidor dessa soja por lá, que também tem margens apertadas. Então a gente precisa de uma sinalização diferente para trazer a China de volta e com mais agressividade para esse mercado. E a China também tem buscado soja para curto prazo nos Estados Unidos, novas negociações vêm sendo realizadas quase que diariamente, né, tanto para a safra nova como safra atual. E destaco que o preço da soja brasileira, que ao final de janeiro era 30 a 35 dólares por tonelada mais barata que a soja do Golfo, agora a situação inverte-se, é uma soja que está quase empatada em termos de preço, até com uma pequena vantagem, uma soja um pouco mais barata que a brasileira lá no Golfo. Existe ainda um diferencial de frete, né, marítimo em relação à nossa soja com a deles, mas os Estados Unidos está competitivo novamente no mercado e a possibilidade da China comprar tanto lá como aqui acaba diminuindo o apetite pela soja brasileira. Um ponto que é importante salientar, Alexander, que o fato da China estar comprando bastante nos Estados Unidos não é negativo para o mercado, porque isso dá sustentação para Chicago. Hoje a gente tem o USDA colocando estoques americanos ao final desse ano comercial na casa de 7,7 milhões de toneladas, caiu um pouco em relação ao relatório de fevereiro. E tudo indica que ainda terá que cair mais até o fechamento desse ano comercial. E eu recordo aí a quem nos está assistindo que estoques abaixo de 4 milhões de toneladas na safra passada foi que colocaram um grande ímpeto altista para o mercado em Chicago entre os meses ali de março a maio do ano passado. Então, se realmente esses estoques continuarem caindo, que é o mais provável, já que os Estados Unidos devem exportar mais do que as atuais estimativas, a gente tem uma precificação interessante também para a nossa soja via Chicago. Se Chicago tem um potencial de altas e aqui no Brasil a coisa está mais paralisada, aí a gente volta para aquela conversa das estratégias, né, Alexander? Usar também a ponta Chicago, mesmo que os preços não reajam aqui em reais por saca. Muito bem, daí por um lado a gente tem Chicago puxando com a demanda chinesa por lá, mas a gente tem, como você já citou, esse arrefecimento dos prêmios. É significativo nesse momento esse arrefecimento dos prêmios? É uma coisa para se preocupar, Cristiano? Ainda não. Hoje o que a gente observou foram quedas de 7 a 10 centavos de dólar por bushel nos principais contratos, especialmente em abril, maio. Não é uma queda robusta, só a gente lembrar que no início de janeiro a gente tinha prêmios aí na casa de 30 centavos, agora eles já chegaram a quase 1,80 e estão recuando para a casa de 1,70, 1,73 mais ou menos hoje. São prêmios muito fortes ainda, né? Mas essa competitividade com a soja americana coloca um teto para os nossos prêmios. Realmente a gente não consegue subir prêmios agressivamente nesse momento, porque realmente esbarra na questão de competitividade com a soja americana e ainda existe soja lá para ser negociada. Como você bem pontuou, nesse momento observamos a demanda ou a falta dela, o impacto que isso traz aí para a precificação ou a falta de fôlego que isso dá para buscar novos patamares de preços. No entanto, você coloca como ponto a se observar a oferta que viria da safra americana. Quando efetivamente a gente vai poder ter essa comparação e a partir de que momento você acredita que isso pode começar a interferir nos rumos das cotações, Cristiano? Bom, em termos de números, Alexander, ao final agora do mês de março, a gente terá a primeira sinalização mais clara em relação à intenção de plantio, né? O USDA já soltou alguns números do Outlook Forum, né, no mês de fevereiro, foram números bem pouco expressivos, né? Aumentos de área pequenos, né? E que não mudariam o quadro de oferta e demanda de soja. E ainda não tinha o cenário de guerra, né? Se alterar para esse... Desculpa? Ainda não tinha o cenário de guerra naquele momento, né?
também não tinha um cenário de guerra naquele momento. E o relatório de fevereiro do Outlook Forum, ele é baseado muito mais em estatística e na visão dos analistas internos do USDA. Esse relatório do final de março, ele já é um relatório mais completo, é um relatório de intenção de plantio feito através de entrevistas também com os produtores. Então é um número mais fiel, digamos assim. Hoje, quando a gente olha para a relação entre preços de soja e milho, elas permanecem ainda favoráveis ao preço da soja. Mas a gente sabe da preferência dos norte-americanos para o plantio de milho e a gente sabe também que com essa situação da guerra atual, os preços do milho podem ter assim um impacto maior, já que não só a exportação prevista para esse ano pode não se concretizar no seu volume total. O USDA já cortou 6 milhões de toneladas nas exportações ucranianas nesse último relatório, mas o número pode nem chegar a isso, né, nos 27 que o USDA posicionou. E o que mais me preocupa, na verdade, é o plantio da nova safra na Ucrânia. Os relatos são de insumos que ainda não estão na mão dos produtores, em especial sementes, né, que costuma ser um insumo levado às propriedades mais próximo do plantio, e também as propriedades não têm capacidade de estocagem de combustível para toda a safra, né? Se tem ali um volume de armazenamento de combustível, mas ele vai sendo reposto, né, ao longo da safra. Com essa preocupação da guerra, problemas logísticos, parte do território ocupado, né, você tem uma preocupação se realmente os ucranianos conseguirão colocar toda a previsão de plantio no chão. E, fora isso, ainda a questão de mão de obra, de segurança realmente, já que a grande maioria dos homens ucranianos estão sendo chamados, né, para o confronto. Existe um receio também de colocar as máquinas no campo, já que muitos territórios estão sendo sobrevoados, né, por helicópteros, aviões de guerra. Então, realmente é um cenário de grande preocupação com o que virá dessa nova safra ucraniana. Os ucranianos produzem cerca de 42 milhões de toneladas de milho. Se a gente tiver um corte significativo, outros mercados vão ter que absorver essa demanda, e aí os Estados Unidos é o preferencial para absorver, por exemplo, a demanda da China, né, por questão sanitária, e o Brasil e a Argentina poderiam se beneficiar aí com o mercado africano, o mercado do Oriente Médio. Então, os preços do milho ainda têm uma sustentação muito forte e que pode levar o produtor americano a optar ainda por essa cultura. Muito bem, daí você traz um cenário talvez aí de mais milho e menos soja nos Estados Unidos, o que é positivo para preço no final das contas. Com certeza. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração, Alexander, é o nível de produtividade média da soja. Nós vamos colocar aí uma produtividade boa para os norte-americanos na casa de 4 toneladas por hectare. Se a gente tiver um aumento de 1 milhão de hectares de soja em relação ao ano passado, lá nos Estados Unidos, a gente está falando aí 4 milhões de toneladas a mais sendo colocadas no mercado. Só a América do Sul esse ano está perdendo 30. Então, mesmo com uma área superior nos Estados Unidos e em níveis agressivos, como 1 milhão de hectares a mais, o balanço de oferta e demanda ainda seguirá apertado, né? Então, realmente, só a safra americana, uma safra americana, não é suficiente para repor toda essa perda que está sendo observada aqui na América do Sul. Os estoques tendem a continuar baixos, mesmo após a concretização de uma safra cheia nos Estados Unidos. E o clima ainda é uma incógnita, essa safra pode nem ser cheia, né? Então tem muita coisa pela frente ainda. Isso traz um cenário de, no mínimo, firmeza de preços, Cristiano, na sua opinião? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje o mercado de soja tem fundamentos muito sólidos, muito sólidos. A perda de produção aqui é muito agressiva, a demanda está sendo em partes destruída por essa precificação alta da soja, pela essa quebra de oferta. Mesmo assim, é uma oferta que vai superar a capacidade de produção. É uma oferta que vai ficar abaixo da capacidade de demanda que hoje o mundo tem. Muito bem. Cenário positivo para preços, então, mas, obviamente, o quão positivo isso vai ser, a gente precisa entender ainda os próximos passos. A gente agradece muito a sua participação aqui com a gente nesse momento, trazendo essas informações e principalmente ajudando o produtor a entender como é que ele avança aí na comercialização, se é ou não hora de avançar. Só para finalizar, qual a dica que você dá para o produtor nessa questão de comercialização nesse momento, Cristiano? Bom, Alexander, é importante trabalhar com... primeiramente, é preciso entender em que passo cada produtor está, né? A gente tem produtores hoje no Brasil muito pouco vendidos e outros já com grande parcela da sua produção comprometida.
A grande questão é vender soja hoje para fazer o que com esse recurso? Se realmente é um recurso que vai ser girado, vai ser investido, vai adiantar uma compra de fertilizante dentro de um cenário de possível escassez, se é uma venda que vai propiciar uma melhoria, uma antecipação de uma despesa, se é uma venda que vai ser colocado um dinheiro aplicado numa taxa de juro atrativa hoje que a gente tem no Brasil. Então, realmente, a venda hoje, ela precisa ter um fim. Qual é o destino daquele recurso? Porque realmente o mercado ainda tem sinais positivos pela frente. É claro que não pode se apostar todas as fichas nesse cenário, mas hoje é um cenário de sustentação para a soja. Me preocupa o lado cambial, mas hoje a gente viu, nessas últimas semanas, a gente viu 3 vezes o dólar bater a casa dos 5 e não se sustentar por ali, o que é um sinal sólido também em termos de precificação do dólar frente ao real. Então, a grande questão hoje é vender ou não vender, fazer o que com esse recurso? Se realmente for para antecipação de despesas, planejamento da nova safra, melhorias, investimentos ou até mesmo a aplicação desse dinheiro numa taxa de juros que hoje é atrativa, essa venda é recomendada. Agora, realmente, se é um dinheiro para ficar parado e tal, o mercado ainda tem sinais importantes. É uma análise muito caso a caso, né, Alexander? Mas hoje, sem dúvida, dizer que a soja não tem fundamentos sólidos, isso não seria verídico. A soja tem, sim, fundamentos sólidos pela frente. Vender, então, com motivos. Não vender por vender, só para estar participando do mercado nesse momento, é preciso ter uma contrapartida aí para justificar a venda. Boa, Cristiano. Perfeitamente. Muito legal. Obrigado, meu amigo. Mais uma vez, obrigado pela participação aqui com a gente. Volte sempre. Valeu, Alexandre. Um prazer. Até mais. Abraço. Tá aí, Cristiano Palavro, Pátria Agronegócios aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo um pouquinho das perspectivas, cenários possíveis, necessidade aí de precificação da soja e, segundo o Cristiano, temos um cenário ainda positivo, com fundamentos positivos para, no mínimo, sustentar atuais patamares de preços da soja. Por enquanto, o mercado está olhando aí a questão da demanda, a oferta da América do Sul aparentemente está dada, a demanda está patinando, principalmente a demanda aqui no Brasil, por causa do custo alto do produto brasileiro. A China está demandando, mas está optando nesse momento pela soja americana, o que de uma certa forma traz o ganho para as cotações em Chicago, mas traz perdas nos nossos prêmios aqui no Brasil. Então é preciso entender aí essa dinâmica de precificação e, mais do que isso, entender o comportamento do dólar, que é o tripé de precificação aí da nossa soja. E, além disso, como próximo fator a ser observado, a oferta americana. Qual a decisão do produtor americano, se ele vai plantar mais milho ou se vai plantar mais soja, qual que está valendo a pena nesse momento e quais são os cenários que vão fazer o produtor americano decidir por um ou outro. Nesse momento, aparentemente, com as condições que a gente tem, principalmente com a incerteza gerada pela guerra Ucrânia-Rússia, a gente tem aí um cenário de escassez para o milho que pode ser um atrativo aí para o produtor americano, diminuindo, portanto, a oferta de soja. Então, temos aí mais uma fonte positiva aí para os preços da soja. No entanto, é preciso aguardar mais um pouquinho para entender aí como vai ser o pensamento do produtor americano. Vamos aos preços, vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, soja encerrando aí com quedas de 3,5 pontos no primeiro vencimento a 16,87. Maio, 16 dólares e 70 centes por bushel, caindo 5,5 pontos. Julho, 16,46, queda de 4,5. Agosto, 16 dólares e 4 centes por bushel, 6 pontos mais 25 de queda. A soja ainda nos primeiros vencimentos, trabalhando naquele intervalo de 16,50 a 17 por bushel. Vamos ver o milho. Milho caiu um pouquinho mais para março hoje, 36 pontos a 7 dólares e 28 centes por bushel. Na verdade, o mercado se ajustando aí para a mudança de contratos. Maio, 7 dólares e 48 centes por bushel. Esse sim é o contrato mais importante nesse momento, 14 pontos mais 25 de queda. Julho, 7 dólares e 18 centes por bushel, 10,25 de baixa. Setembro, 6 dólares e 70 centes por bushel, queda de 6 pontos mais 25. Para finalizar, o trigo, que também vem caindo aí
e retomando patamares mais baixos de preços. Vamos ver o trigo? Para maio, 10 dólares e 96 centes por bushel, caiu 10 pontos mais 25. Julho, 10 dólares e 70 centes por bushel, 7,25 de baixa. Setembro, 10,29, perdendo 15 pontos e meio. E o dezembro já perdeu a casa dos 10 dólares, 9,87 hoje, uma queda de 26 pontos mais 25. Muito bem, são os números de hoje, a gente vai ficando por aqui. Esses números ainda sujeitos a algumas correções, algumas alterações, mas enfim, o rumo do mercado já foi dado. A gente agradece a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.